De olhos bem fechados, Garota Interrompida, Thomas Crown, As Virgens Suicidas. Tudo sobre minha mãe, Notting Hill, 10 coisas que eu dei em você, Matrix, Beleza Americana, Clube da Luta, A Espera de um Milagre, a Múmia, A Bruxa de Blair. O que todos esses filmes, aparentemente tão diversos, têm em comum? A gente vai descobrir hoje, nesse episódio especialíssimo, que eu tenho quase certeza que será a parte 1, porque é impossível falar de tantos filmes bons em um episódio só. Bem-vindos à Cabine do Filme, o programa do podcast Rabiscos. Eu sou a Carolina, nosso convidado hoje está sensacional, vai falar com a gente sobre esse tema tão gostoso e tão difícil. E para você que não sabe o que aconteceu, o que eles têm em comum, vocês vão descobrir hoje, até o final desse episódio. Super bem-vindo ao nosso programa, Fábio. Oi, Carol, obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. E vamos falar de 1999, o melhor ano do cinema, pelo menos para mim, né? Que ano, né? A gente tentou fazer uma lista, a gente está sofrendo há dias para tentar reduzir aqui e chegar em quais filmes a gente ia falar, para tentar decidir, e está sendo muito sofrido até esse momento, porque a gente quer falar sobre simplesmente todos, e quando a gente acha que falou sobre todos, a gente descobre mais filmes ainda. Então, a gente fez uma pré-lista, o Fábio escolheu alguns, eu escolhi alguns. Já vou avisar vocês que os filmes que eu já mencionei nesse podcast não vão ser mencionados de novo nesse primeiro momento, como Matrix, Beleza Americana, O Clube da Luta, que eu já falei em episódios anteriores. O Matrix tem um episódio só dele, inclusive, procurem lá, tá no final do ano passado, quando saiu o 4, eu fiz um episódio especial. E Tudo Sobre Minha Mãe vai vir um episódio exclusivo do Almodóvar, que em breve chegará. Porém, a gente vai falar de filmes que pode ser que vocês não conheçam, não sejam tão comuns, não comuns, mas assim, tão conhecidos, né? Mas que são assim maravilhosos e merecem a atenção. Então, eu vou pedir para o Fábio começar falando de um dele que ele adora, que eu assisti ontem e que a gente tem muito para debater sobre. Fala, Fábio, fala de um filme teu, sobre o que é o filme e por que você escolheu esse filme? Então, eu vou começar falando sobre o filme Rosetta, que é um filme de 1999, dos irmãos Dardenne. É um filme belga, simplesmente o vencedor da Palma de Ouro de Cannes de 99. No dia que a gente está gravando o episódio de hoje, exatamente hoje, os irmãos Dardenne estão lançando um novo filme em Cannes, né? Sim. Então, ele já tem 2 prêmios principais, e Rosetta foi o primeiro deles. E como toda a filmografia dos irmãos Dardenne, Rosetta traz um filme muito cru, muito seco, que é um filme razoavelmente curto, de 1h30, mas que dá a impressão que tem 3 horas de duração, porque ele é muito tenso, eles estão sempre com a câmera na mão e com um realismo muito forte, né? Rosetta é o nome da protagonista, que é uma menina que tem por volta ali dos seus 18 anos, que no começo do filme ela perde o emprego. Então, a primeira cena é dela meio que fugindo numa indústria, numa fábrica, talvez, totalmente atormentada por ter sido desempregada. O que, a princípio, poderia ser uma coisa comum, né, trivial, para uma jovem, mas no decorrer do filme a gente descobre o peso que ela carrega, a importância que ela precisa ter desse trabalho. Ela é aparentemente uma filha única de uma mãe solo, que tem muitos problemas com alcoolismo. Elas moram num acampamento, assim, num trailer, em condições muito precárias. Então, a gente assim que mora no Brasil, às vezes não tem noção de que pessoas na Europa também passam por vulnerabilidade, né? E é o caso dela. Então, eu acho um filme fantástico, assim, sensacional, no realismo que ele traz. E é um filme que passa batido, né? Dentro desse ano maravilhoso que é o ano de 99, mas que vale muito a pena ser assistido. Você ficou bastante impactada, né, Carol, quando eu trouxe ele aqui para a gente discutir, não foi? Sim, não era um filme que eu conhecia. Confesso que eu já olhei essa lista de 99 várias vezes, mas sempre tem uma coisa boa que a gente descobre, né? Lista não, você joga lá, filmes de 99 no Google, aparecem muitas opções, e sempre tem alguma coisa que a gente não vê. E foi um filme que me causou muito estranhamento, assim, no começo,
por causa da filmagem, né? Aquela câmera que acompanha a protagonista, e a protagonista dá umas surtadas, ela corre, daí a câmera corre junto, e isso me deu um certo estranhamento, essa angústia ali que você sente, mas é a ideia do filme, né? A ideia do filme é você ficar sentindo o que ela está sentindo, a falta né, de objetivo ou de futuro que ela está vendo ali, tanto que a câmera está sempre muito perto dela, né? Não tem aqueles planos abertos, não passa uma esperança, assim. Então, foi um filme que me causou essa angústia, assim, do começo ao fim, como você falou, dessas 3 horas, que na verdade é 1h30, porque é muita coisa que acontece, mas eu gostei muito desse realismo também, de não mostrar, não é um retrato de uma situação, não está julgando, não busca uma solução, não te apresenta uma opção, é isso, é meio que assim, é isso, vocês que lutem, o que vocês vão fazer com essa situação e o que você vai fazer com essa história. Eu gostei muito dessa forma de contar, assim, a história. Mas não é um filme que eu teria escolhido, então eu adorei que você trouxe aqui para o nosso podcast esse filme. E quero te pedir também, devia ter te pedido antes, mas falar um pouquinho para a gente tua relação com o cinema. Você, desde 99, então, apaixonadíssimo, desde antes de 99, já vê muito filme. Conta pra gente. Então, na verdade, 99 me marca muito, porque foi quando eu comecei a ir no cinema sozinho, sabe? Com um grupinho de amigos, e lançaram muitos blockbusters importantes nesse ano, né? Eu lembro de ir com os amigos da escola ver Matrix no cinema, o Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma, lançou em 99, teve A Múmia, teve Bruxa de Blair, que na época não era tão falado assim, né? Acabou ganhando mais corpo e mais fama nos anos que se seguiram, mas foram filmes que eu fui ver no cinema com os amigos. E meus pais eram separados, então, não raro, eu ia muito ao cinema com meu pai. Então, eu vi muita coisa com meu pai no cinema em 99 também, e também acabava sendo a companhia da minha mãe. Eu assisti tudo sobre minha mãe com a minha mãe no cinema, por exemplo. Então, naquela época, no Rio de Janeiro, não chega a ser um bairro, né, mas tem uma região do Rio, do centro do Rio, chamado Cinelândia, que é onde na década de 60, 70 tinham muitos, os cinemas de rua se concentravam todos nessa região. E em 99, ainda existiam muitos desses cinemas. Hoje, quase todos estão fechados, só o Odeon que ainda existe. Mas, na época, alguns ainda funcionavam, né? Não todos. Mas, então, era um passeio comum de uma família num final de semana ir nessa zona do Rio de Janeiro, assistir os filmes na rua, né? No cinema de rua, nos encantadores cinemas de rua. Então, eu vi muita coisa em 99 e no cinema especificamente. Então, eu carrego muita memória afetiva por causa disso. E muito legal essa história. Eu acho que o cinema tem muito a ver, eu já falei isso em alguns outros episódios, né? Como o cinema faz parte da nossa vida mesmo. A gente lembra, às vezes, de um ano pelo filme que estava passando. Isso que você está falando, eu lembro de ter visto tal filme com a minha mãe. O filme, ele fica uma coisa meio intrínseca a alguns momentos da nossa história. Isso eu acho incrível. É o que eu já falei aqui da minha história com Matrix, com Beleza Americana, que eu não gostava, depois passei a gostar. Como isso marca quem a gente era e quem a gente se torna, né? Como esses filmes mudam para a gente. Isso, inclusive, já entra na história do filme que eu escolhi, um filme que eu vi recentemente, que você não lembrava, que também foi outra experiência a ver, que é As Virgens Suicidas, né? Da Sofia Coppola. Eu assisti, primeiro que esse nome me causou muito estranhamento quando eu vi a primeira vez. Falei, gente, né? Já vem com plot twist no começo, né? A gente já sabe, o nome do filme já disse o que vai acontecer. E ele é contado da perspectiva dos vizinhos, né? Dos meninos que eram os vizinhos, e o que eles observavam da história delas, das 4 irmãs que se mataram todas juntas. Lindas, maravilhosas, a Kirsten Dunst, mais um papel, né? Ela faz todos muito bem, eu acho, sou muito fã dela, mas um papel que ela tá bem no auge ali da adolescência dela. E a Sofia Coppola captura uma coisa meio uma aura meio até divina das meninas, né, para eles, assim. E como é que eles lidam com esse suicídio, como é que eles lidaram, né, porque é o menino contando aquilo muitos anos depois. E é um filme que me impactou muito positivamente, assim, apesar da história ser super trágica, pela filmagem, por ser o primeiro filme da Sofia Coppola, e por tudo que vem
subjacente, todas as críticas que ela traz do conservacionismo religioso e tal. E eu queria saber o que você achou, porque você falou que viu, que você não lembrava direito, depois viu de novo, e foi uma outra experiência, né? Fala um pouco pra gente das Virgens Suicidas, que é uma adaptação de um livro, para quem não sabe. Exato. Eu não vi As Virgens Suicidas na época do lançamento, mas vi pouco tempo depois em DVD em casa. Então eu estava muito próximo de idade das meninas que se suicidaram no filme, né? E então, na minha cabeça de adolescente, que não tinha noção nenhuma das coisas, a primeira pergunta que eu me fiz foi essa, cara, por que essas meninas se mataram? Isso, na minha cabeça, não fazia o menor sentido, porque todas as discussões assim que elas tinham com os pais, os questionamentos, o que foi mostrado no filme era relativamente comum para todos os jovens que tinham aquela idade, sabe? Então, agora, mais maduro, com um outro olhar, vendo a forma como o filme é feito, os questionamentos, os simbolismos que ele traz, eu consigo ter uma outra experiência, né? O filme cresceu muito nessa minha revisita de agora. Tem um detalhe que me chama muito a atenção, eu não sei se você percebeu que o número da casa que eles moram, acho que é 2037, e o 7 é sempre tombado, porque eles eram em 7, né? Eles eram uma família em 7. Como a Carol comentou, as 4 irmãs se mataram juntas, mas elas eram em 5, que a primeira morre, se suicida também, só que no começo do filme. Né? Então, eles eram uma família de 7 pessoas, o casal pai e mãe, mais 5 filhas. E o 7 está sempre tombado. E sobre essa questão de fanatismo religioso que você trouxe, sempre tem, ou é um crucifixo no chão, ou é uma carta quando a garota se suicida. Então fica esse ar, né, para a gente que está só observando, vendo a história por uns narradores que não pertenceram 100% a ela, de que alguma coisa acontecia, né? Ela não traz explicitamente a culpa dos pais, mas fica aquela situação um pouco meio que intrínseca ali, né? Que eles tiveram algum envolvimento, porque não é normal você ter 5 filhos e as 5 se matarem, né? Ficou aquele gostinho de, não sei se você já assistiu Miss Violence, o grego de 2013, que também tem uma vibe um pouco assim de uma família bem distópica. Lá fica bem escrachado o problema dos pais em relação às filhas, diferentemente daqui, mas as meninas de lá também queriam se matar, tanto quanto as das virgens suicidas. Eu destaco também a reação assim do pós-suicídio da primeira filha, né? Que chega o padre lá na casa deles e tal, e o cara tá assistindo o jogo logo depois da filha ter se matado. É como se nada tivesse acontecido, aparentemente, né? Eu, eu destaco essa parte, mas foi um filme que cresceu muito na revisita. Te agradeço muito em ter trazido ele de volta. A Sofia Coppola tem um sobrenome muito de peso, né? E começou super bem. Eu não sou muito fã dos filmes dela, mas sem dúvida nenhuma, As Virgens Suicidas é um filmaço. Você trouxe muitos aspectos interessantes, porque o filme ele só insinua muita coisa, porque eles não sabem, né? O narrador, que é o vizinho, ele acompanha aquilo quando ele era adolescente, agora ele é adulto, está contando essa história, ele não sabe muita coisa. Ele só sabe o que eles viam e o que eles projetavam, e eles tinham nas meninas aquela coisa de adolescente, né? As vizinhas lindas, todas loiras, cabelo liso, brilhando, ela mostra várias vezes ao sol, com uns vestidinhos super leves. E essa falsa impressão de liberdade é o que mais se choca com elas serem tão reprimidas, né? Em certo momento, elas são proibidas de sair de casa pelos pais, elas não podem, elas passam semanas trancadas em casa. Então, toda essa questão do feminismo ali, da aparente liberdade da mulher, a Sofia Coppola traz subjacente, e o que de fato estaria acontecendo dentro daquela casa, dentro daquela religião, os meninos não sabem, então a gente também não sabe. O que fica ainda mais assustador, né? Porque sempre traz essa coisa de que você está olhando alguém, imaginando que a vida daquela pessoa é perfeita, e daí acontece algo assim, e você fala, gente, mas aonde que isso estava que eu nunca vi, né? E realmente a gente não sabe metade, que é uma coisa que o Instagram é uma mentira, mas a vida das pessoas a gente não sabe o que está acontecendo dentro de 4 paredes, né? Ainda mais dentro de aplicativos e pela internet. Então, é um filme que realmente eu gostei demais, eu acho que ele é muito forte, apesar da gente saber que elas vão se suicidar, porque o nome do filme é esse,
é muito chocante quando elas de fato se suicidam, né? A forma como aquilo se dá. Então, eu também, é um filme que eu gostei, eu quis trazer. Desses de 99 não era um que me chamasse muita atenção, e hoje já está nos meus top filmes de 99 ali, desse ano, que mudou o cinema, né? Vamos lá, tua vez agora, fale pra gente mais um filme que você escolheu para falar na noite ou na tarde, ou na manhã, ou na madrugada de hoje, depende de quando vocês estão nos escutando. Então, eu trouxe também o filme O Mundo de Andy, que, assim, quem não viu, quem nunca ouviu falar, faça, porque é um filmaço, assim, talvez a maior atuação de um dos maiores atores que a gente viu na década de 90, que é o Jim Carrey. Né? O Jim Carrey é um canadense e em 94 ele apareceu em Hollywood emplacando 3 das maiores bilheterias do ano, que foi com Máscara, Debi Lloyd e Ace Ventura. E daí foi só ladeira para cima. No ano anterior ele tinha feito o Show de Truman, homenageado em Cannes também, que é um filmaço, uma obra-prima que está no seu livro, né? Sim, eu amo muito esse filme. Eu também. E em 99 ele incorpora o Andy Kaufman, que era um comediante americano da década de 60, 70, e ele desaparece. Ele ganhou o Globo de Ouro de 99 por essa atuação, mas foi um esnobado do Oscar, né? A gente costuma todo ano ter esses esnobados do Oscar, né? Ele seria com certeza um deles, mas de certa forma eu até entendo o porquê. Se a gente for pegar a lista dos indicados ao Oscar de melhor ator do ano de 2000, que foram dos filmes de 99, por exemplo, a gente tem o Kevin Spacey, que ganhou por Beleza Americana. A gente tem o Denzel Washington, por Hurricane, que é o Furacão. Não sei se vocês já viram, mas também é um filmaço. Que ganharia o Oscar depois, pelo Dia de Treinamento, 2 anos depois. A gente tem o Russell Crowe, pelo Informante, do Michael Mann. Também é um filmaço de investigação. Talvez numa parte 2 eu traga ele, hein, Carol? Já se prepara. Gosto muito desse filme. Ele venceu no ano seguinte por Gladiador. Tem o Champagne, para uma comédia do Woody Allen. E tem o Richard Farnsworth, que é pelo filme do David Lynch, que eu esqueci a história, acho que é a história oficial, a história real, não me lembro o nome do filme direito, do David Lynch, que eu nunca vi esse filme. Mas era uma competição duríssima, assim. O Kevin Spacey, nessa época, também estava voando. Esse personagem, o Lester, que você comentou no episódio anterior sobre os narradores não confiáveis, né? Eu gosto muito da atuação dele, mas não teria como deixar Jim Carrey de fora. Ele some por trás do Andy Kaufman, era um personagem extremamente polêmico. Hoje em dia, com certeza, nada do que ele fazia seria aceitável, ele com certeza seria cancelado. Ele era bem misógino nos seus trabalhos. E pegando um gancho, existe um documentário da Netflix chamado Jim e Andy, que eu acho que é de 2017, que conta um pouco dos bastidores desse filme, né? Então é um filmaço, difícil até de falar qualquer coisa, é biográfico, então é a vida dele, assim. Ele é dirigido pelo Milos Forman, que, quem não sabe, é só o diretor de Um Estranho no Ninho, e Amadeus, que talvez seja um dos melhores filmes da década de 70 e um dos melhores filmes da década de 80. Então, é um filmaço. Eu gosto muito da interpretação do Jim Carrey. Todo o elenco de apoio está muito bom. O roteiro tem alguns probleminhas ali, talvez, no começo, mas nada que prejudique a experiência. É um filmaço. Conta aí, Carol, o que você achou do Mundo de Andy. Eu acho que o Jim Carrey, ele era, né? Hoje em dia ele faz menos filmes, mas ele era muito subestimado, né? Até que veio, como você citou, maravilhoso, ai,
gente, o anterior lá. Show de Truman. Obrigada. Eu fiquei com o mundo de Andy na cabeça e não lembrava do Truman, coitado do Truman. O Truman, o Andy, o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, né? São todos filmes muito tristes, porque eles são muito reais, eles são muito intensos, não tristes de chorar, mas assim, são dramas, né? São histórias. E ele traz todo esse peso para cada um desses personagens de uma forma que ele não estava fazendo, como você falou, a gente estava acostumado nele no Mentiroso, ali, se batendo no banheiro, ou esse Ventura procurando lá o papagaio golfinho, sei lá o que, da mulher lá, e o Máscara. Então, quando ele vem com esses papéis, já surpreende no primeiro momento, né? Aí, quando você começa, você rever, assistir de novo, você vê que não, ele sempre foi um bom ator. A gente que se surpreendeu porque não estava acostumado com essas atuações. Então, eu acho que vale muito a pena assistir esses filmes mais sérios, entre aspas, né, do Jim Carrey. É muito triste que ele tenha ficado tão, né, ele passou por depressão, né, ele teve alguns problemas pessoais, que ele parou de atuar, se encontrou na arte, foi pintar, e agora voltou, está fazendo alguns filmes, mas, assim, ele teve uma fase muito boa mesmo, ele fez uma série de filmes muito bons, e eu gosto muito de biografias, eu acho que ele consegue interpretar muito bem o Andy. Eu fiquei com muita vontade de ver esse documentário que você citou também. Já tinha visto, mas esse documentário sempre passa meio batido, assim, né? Daí, graças ao Vitor, que fala de documentário de manhã, tarde, de noite, eu comecei a prestar um pouquinho mais atenção nos documentários, né? Porque a pessoa apaixonada sempre tem um para indicar. Então, também vou colocar na minha lista, agora você falando também, 2 pessoas de peso indicando, vou assistir esse documentário. Mas eu acho que foi um bom filme que você trouxe também, que a gente tirar essa imagem, né, do comediante, gente, para fazer comédia bem como eles fazem, eles fazem qualquer coisa. Não é tão simples assim, né, fazer comédia. Então, adorei a tua escolha, eu acho que o Jim Carrey é muito bom citar, e de fato, né, o Kevin Spacey, apesar de tudo que aconteceu dos anos para cá, nessa época, nesse filme, para mim, é a melhor atuação dele. O papel é muito forte, ele está muito debochado na medida certa, meio blasé na medida certa. Então, meu coraçãozinho é do Kevin Spacey de 99, mas todos esses que você citou. Inclusive, fica a dica, né, para gente, para quem está ouvindo, procurar esses filmes, esses atores e atrizes que concorreram esse ano, que também são filmes de 99 que merecem ser vistos. Agora eu quero falar de um filme que eu escolhi, que vai gerar polêmica nesse podcast aqui, nesse episódio. Porque é um filme que eu amo de paixão, eu vou explicar por quê. Mas eu entendo que ele tem seus probleminhas, mas vamos lá. É um filme que o Fábio não conhecia, então eu apresentei o filme para ele, que eu assisti em 99. E eu assisti muitas vezes depois, porque era um Pierce Brosnan, no auge não, acho que era o primeiro filme dele, o segundo, como James Bond, então ele estava assim, bombando na pele do James Bond, nosso 007, e é um filme que ele produziu, segundo, então eu estava ali, né? Esses eu vi todos em tempo real também, para o James Bond da minha adolescência, é o Pierce Brosnan. E ele produziu um filme, e é a história de um cara milionário, mora em Nova York, que rouba uma obra de arte do Met, né? Do Metropolitan Museum. E tem a René Russo, é a agente do seguro, que vai chamada para tentar recuperar esse quadro, e ela se envolve com ele. O filme é extremamente sensual, ela é lindíssima, ela tem um corte de cabelo que eu queria ter daquela época, e queria ter de novo agora, vendo o filme de novo. Tem toda uma música bonita, aquela coisa do roubo de arte, até o policial fala em algum momento, né, tipo, tô nem aí para sair, tipo, esse professor, só quem liga é quem tem muito dinheiro. Então, é um filme, para mim foi diferente, eu lembro que na época foi uma coisa muito diferente, assim. Termina, tem vários momentos na música o Sinnerman da Nina Simone, que é uma música que eu amo também. Então, é um filme que marcou, tem muito essa carga afetiva que você estava falando aí do 99 e tal, esse filme traz muito isso para mim. E essa coisa de misturar o roubo com a arte, com o romance deles ali, apesar de ser questionável em alguns momentos, e ela, que para mim era tipo aquela mulher muito deslumbrante, que eu lá com 12, 13 anos, simplesmente me espelhava e achava lindo. E eu revi recentemente também e amei, continuei amando. E eu quero saber o que você achou do Thomas Crown, que na hora que você já mandou uma carinha ali no WhatsApp, que eu já falei, ih! Conta pra gente aí do Thomas Crown. Então, como você disse, eu não conhecia, na verdade eu conhecia, né? Não tinha assistido ainda.
E eu acho que ele faz até dois filmes distintos, né? No começo, toda aquela articulação que ele tem para roubar o museu, para roubar o quadro, e aquela história de gato e rato, que desconfiam dele, mas não tem como provar. A apresentação que ele é um cara bem ligado nessa questão de adrenalina, de que gosta de correr perigo, que é muito rico. Então, e ela fica investigando ele e tal. Essa primeira metade, eu diria, do filme me atraiu bastante. Depois que eles começam a se envolver, que ela já tem certeza que foi ele, e ele tem certeza que ela sabe que foi ele começa a manipular, e aí ele é um pouco. Tem umas atitudes que eu discordo bastante. Eu achei ele. Nos dias de hoje, o linguajar seria o macho escroto, né? Mas ele é um cara muito bonitão. Na época, eu acho que o personagem dele tem 42 anos na época, e ele estava com 46. Ele estreou o 007, O Mundo Não É o Bastante, nesse ano. Ele havia feito o GoldenEye em 94 ou 95, não me lembro, mas ele estava talvez no auge da carreira dele, né? E como a Carol trouxe, é um filme que tem bastante cenas assim deles, né? Eles transam na casa dele, é uma cena bem filmada, assim, vista de cima, muito bonita. A Renée Russo está muito linda nesse filme também. Eu não sabia que ele era um remake, né, de um filme de 68 originalmente, estrelado pela Faye Dunaway, que nesse filme de 99 faz o papel da psicóloga. Então eu imagino já também que ele poderia ser um personagem que estava precisando de tratamento, tanto que ele frequentava a psicóloga, né? Sim. É muito legal essa homenagem que você citou, eu acho muito interessante. Eu não sabia que ela tinha feito essa outra versão, e é engraçado que ela ri da cara dele, né? Ela tira sarro, assim, se é para ser o macho gostosão, a psicóloga corta tudo, ela. Ah, você achou alguém aí para tua altura? Quero só ver agora como é que você vai lidar. É engraçado, ela dá umas quebradas nele, assim, que são muito, muito interessantes dentro da dinâmica do filme, né? Sim, exatamente. E esse diretor, né, o John McTiernan, ele só fez a trilogia Duro de Matar, né? Ele é um diretor muito competente, dá para ver ali nas cenas do roubo, a tensão que é, o sincronismo e tal, para as coisas darem certas. Ele, coincidentemente, também dirigiu um outro filme em 99, eu não sei se você já viu, o 13º Guerreiro, que é um viking, assim, com o Antônio Bandeiras. Eu Não, vi esse não filme na fiz. época, precisaria rever para comentar. Então, quer dizer, o pessoal trabalhava bastante. Ó. O Pierce Brosnan fez 2 filmes nesse ano, o diretor também fez 2 filmes nesse ano. O pessoal estava realmente com medo do mundo acabar, né? O pessoal estava com medo do bug do milênio mesmo. Sim, é isso. Eu acho legal de vários desses filmes, não esse em particular, mas assim, vários desses que eu citei no começo e outros tantos são muito sobre isso, né? Sobre o fim do mundo, sobre o consumismo vai nos destruir, como é Matrix, como é o Clube da Luta, a própria Beleza Americana, que ele desvela toda uma realidade que eles tinham ali. Então, são filmes muito fortes nesse sentido também, porque estavam, claro que estavam influenciados pelo fim do milênio, né? Não era nem como eu falei, eu acho que em alguma crônica do meu livro, não era nem o fim da década, nem o fim do século, era o fim do milênio, era uma coisa assim muito interessante. E esses filmes, eles têm toda uma pegada que eu acho que é diferente, que me atrai muito, assim. Então, gostei, já estou notando essas referências aí que você está fazendo. Mas você não gostou do final, né, do Thomas Crown. Já sei que você falou que não gostou, que achou meio... É que assim, ele quis terminar fofinho, né? Mas a vida real, aquilo ali não vai durar um mês. Eu não gostei do final, não vou estragar a experiência de quem não viu. Thomas Crown está disponível nesse momento no Amazon Prime Video, nesse momento que a gente está gravando o episódio. Então, se você ainda não viu e tiver a oportunidade de ver, vale o play. Realmente, nós estamos escolhendo filmes muito bons, ou pelo menos que merecem ser vistos, para as pessoas verem se é bom mesmo, mas a ideia é a gente trazer filmes diferentes para vocês também, não aqueles que aparecem primeiro na busca do Google, não só aqueles, né? Porém, o filme que o Fábio escolheu agora, eu acho que é um dos primeiros a aparecer na busca do Google, e mesmo assim merece ser falado, porque ele marcou tanto época que tem um novo filme aí da saga para sair agora, que a gente também vai falar sobre isso, mas eu vou deixar o Fábio contar para a gente qual filme ele escolheu e por quê. E já adiantando que alguns filmes que estavam nessa lista já estão na lista da parte 2. Mas aceitamos sugestões também, se vocês quiserem participar,
e mandar dicas para a parte 2, porque vai ser uma outra saga, a gente escolheu os filmes que a gente falará novamente. Vai lá, Fábio, conta do teu filme de agora. Antes disso, eu acho que a parte 2 vai ficar pequena, hein? Talvez já vou deixar agendado aqui a 3, a 4, até a parte 99, do jeito que está acontecendo, hein? Bom, eu trouxe o filme, talvez a franquia de animação mais fofa ou a que mais me marcou, que é Toy Story 2, né? Eu acho que ao longo dos anos ele talvez seja o menos badalado, porque ele só está entre o 1 e o 3. O 3, Toy Story 3, para mim é uma obra-prima, talvez eu coloque ele na prateleira de cima dos grandes filmes da Pixar, né? Talvez ele seja o meu medalha de ouro. Mas o Toy Story 2 é um filmaço. É um filmaço. Eu tive a oportunidade de rever recentemente, que eu estou tendo a oportunidade de rever todas as animações com meu filho, né? Ele tem 2 anos e meio e ele já pede para ver o filme do Woody, por exemplo. Né? Então eu já vi com ele todos os Toy Stories e recentemente eu tive a oportunidade de ver o 2. Por mais que eu goste muito, se existisse o Oscar de animação naquela época, né, o Oscar de animação veio 2 anos depois, né, que Shrek foi o primeiro filme a ganhar em 2002, mas se no ano de 2000, que eram os filmes de 99, existisse Oscar, provavelmente Toy Story 2 venceria, por mais que ele não seja a minha animação favorita. A minha animação favorita de 99 é Gigante de Ferro, que é um filme que está disponível no HBO Max. Eu também tive a oportunidade de rever recentemente e, assim, esse já entra na prateleira de melhores animações da vida, né? Mas Toy Story 2 é um filmaço, a gente é apresentado a Jessie, que é uma personagem que ganha muita força, é uma personagem que eu gosto bastante. Eu adoro aquela parte onde o Buzz ele entra na loja de brinquedos e ele vê vários Buzz nas prateleiras, assim, ele descobre que ele não é o último biscoito do pacote, né? Existem vários deles ali e ele entra numa crise de identidade que eu acho que todo mundo já passou na vida, né? Então, o personagem do minerador, né? Não sei se vocês se lembram da história, mas trazendo assim um pano de fundo, o Woody acaba descobrindo que ele é um brinquedo raro, né? E ele faz parte de um grupo que tem a Jessie e tem o Bala no Alvo e o Minerador, que é um brinquedo que nunca saiu da caixa, né? E quem nunca conheceu um minerador na vida, né? Principalmente nessa época de agora que a gente está vivendo, onde tudo impera empreendedorismo, e que você precisa mudar de carreira, transicionar, e que você precisa reviver. Tem gente que gosta de viver dentro da sua caixinha e tá tudo bem. E esse personagem era o minerador, né? Ele só queria continuar na caixinha com o grupinho dele, só que o Woody não queria, ele queria viver com os amigos e continuar sendo o brinquedo do Andy. Então, Toy Story tem essa característica, né? Uma animação infantil, mas que traz muitas mensagens para a gente que é adulto, né? Emociona bastante. Então, ter a oportunidade de revisitar essas obras agora com outro olhar, para mim tem sido uma experiência muito, muito boa. Então, eu amo Toy Story 2 por tudo isso que ele representa para mim. Nossa, eu adorei que você escolheu Toy Story. Eu quero aproveitar e mandar um beijo assim gigantesco pro meu primo que eu amo demais, pro Zé. Zé, esse pedaço do episódio é dedicado a você, porque ele é a pessoa que mais ama Toy Story no mundo, e a gente cresceu vendo Toy Story com ele, porque ele tem, eu não sei se ele ainda tem que me contar se ele tem aquele Buzz no seu quarto, e ele, desde pequeno, ele nasceu, né, nessa época que os filmes estavam saindo, e eu vi muito por causa dele, e até hoje a gente fala de Toy Story, e como marcou mesmo, porque eu acho, como você falou, que é uma das animações que mais falam com adultos mesmo, porque eu já vi em vários momentos da minha vida e me emocionei todos eles, assim. E são filmes... A gente já falou, né, num episódio anterior também, que as animações são filmes muito, muito para adultos, tem sempre uma mensagem subjacente,
São filmes que emocionam, porque a gente percebe coisas, como você falou do minerador, né? A criança não vai perceber a dimensão desse personagem, o adulto já consegue se dar conta. E quando você falou do Toy Story 2, eu falei, gente, mas qual que é o 2? E daí agora você falando, eu lembrei exatamente da história e como ela é muito maior do que o 1 mesmo. É muito, né, difícil numa sequência você conseguir ampliar e trazer personagens. A Jessie representa todas as mulheres ali, né? Porque era o Buzz e o Woody no primeiro filme. Era os dois amigos ali. E ela entra com uma coisa de uma menina livre, uma menina para frente, que é amiga, que é batalhadora. Então ela traz toda uma representatividade também ali. E é um filme muito bom, muito lindo. Essa cena também é clássica, né? De coach e tudo mais, tipo, do Buzz, vários Buzz na janela, na prateleira. E o 3, depois que, gente, botar brinquedo para queimar na fornalha, a pessoa que fez essa cena não tem coração. Tem mãe, essa pessoa que fez isso. Meu Deus, eu não quis ver. Tem outro, né? Tem o do Garfinho, que é o 4, eu não vi. Fiquei traumatizada com o 3. E agora o Lightyear, né, que é a história do astronauta que teria inspirado, que seria o boneco do Buzz, seria inspirado nesse personagem, que vai ser dublado pelo Chris Evans, né? Não é nem o mesmo dublador, porque não é o mesmo personagem. Então, eu também estou ansiosa aqui, não sei se já vai ter saído quando sair esse episódio, eu acho que não, mas o Toy Story 2 realmente marcou por ser uma história que expande o primeiro e que, ao mesmo tempo, ele traz de novo os personagens que a gente já gosta, novas interações. Eu adorei essa escolha e eu não sabia que era de 99 e mais um pontinho positivo para esse ano tão incrível, né? Já que você falou do Lightyear, ele provavelmente vai ser a estreia do meu filho no cinema. Então, ele ainda nunca foi. Eu estou ansiosíssimo para que esse momento aconteça. Você está aí com segundas, terceiras e quartas intenções já, né? Levar Total. o filho, mas quem quer ver o pai é aqueles memes, né? Do pai tirando foto e o filho chorando, não tá nem vendo o que o filho tá fazendo. Assim. Muito legal. Tomara que ele goste, que ele curta o Lightyear, porque já vai ser um filme mais longuinho, né? Eu acho que vai uma animação de quase 2 horas, né? Boa sorte com a criança no cinema. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Vamos ver. E para terminar essas nossas escolhas, que foram suadas, eu tive que escolher um filme que para mim marcou 99, 2000, 2001, assim, até hoje. Inclusive, hoje estou mandando altos beijos, porque tem filmes que marcam e você lembra, se associa diretamente a pessoas, né? E hoje, no dia de hoje, a gente está gravando esse podcast, a minha amiga Arielle, um beijo para você, se você estiver ouvindo esse episódio, falou desse filme comigo, e eu falei, gente, a gente já combinou de falar sobre ele no podcast, que é o 10 Coisas que Eu Odeio em Você, que é um filme que marcou por vários motivos. Primeiro, porque passava na Sessão da Tarde muitas vezes, né? Então, toda uma geração que assistiu a Sessão da Tarde, em certos filmes que a gente não sabe nem por que a gente viu tanto, é porque estava lá. É um filme que marcou porque é o filme do Heath Ledger, que ele estava moreno, inclusive, quando ele estava jovem, mais jovem, em que ele morreu muito cedo, né? A gente perdeu ele em 2008, um pouquinho antes do Cavaleiro das Trevas sair nos cinemas, então marca, né? Marca quando o ator morre assim. Mas a história em si é a história da Megera Domada, que é um livro clássico, famoso, conhecidíssimo de Shakespeare. Então, mais um Shakespeare por aqui. A gente fala de Shakespeare, vira e mexe, a gente vem falar de Shakespeare, como eles adaptam Shakespeare, né, para Rei Leão, para 10 Coisas Eu Dei em Você, e é tão adaptado que o nome das personagens são os mesmos, a Bianca, a irmã dela, né, são duas irmãs, olha a história, quem não sabe, a Bianca quer namorar, a irmã mais velha não sai, o pai só deixa sair se a mais velha sair. Então, o menino que é interessado por ela, eles armam um esquema ali para pagar um cara para sair com a irmã. Aquela coisa, assim, básica, né, de filmes que depois vieram muitas histórias assim. E é um filme que tem cenas clássicas, assim, a gente que viu muitas vezes, o Fábio vai falar da experiência dele com o filme hoje, mas, assim, para mim, aquela cena dela lendo as 10 coisas que eu dei em você é muito emocionante. Ele cantando para ela na quadra, a irmã, o pai botando aquela barriga de grávida nas filhas para elas saírem de casa na festa. Então, assim, marca, emociona e fica nesse espaço da gente que é da nostalgia, né? Eu acho que alguns filmes moram nesse espaço. Se a gente olhar criticamente, parece até achar o filme não é tão bom tecnicamente, talvez, o roteiro, mesmo adaptando Shakespeare, talvez seja mais simplista, mas ele pega nessa coisa da nostalgia.
Me conte você, qual que é a tua visão nesse filme, que você já tinha visto, como é que foi? Então, eu também já tinha visto algumas vezes, eu diria, só que não lembrava de muita coisa. E aí eu fui revisitar ele com a minha esposa essa semana, e é impressionante como ela teve a capacidade assim de lembrar detalhes, né? Então, ela é uma pessoa que tem uma memória muito boa, mas é porque ela também viu muitas vezes, porque ele realmente passava muitas vezes, como você disse, na sessão da tarde. Então ela falou assim: ah, agora vai acontecer tal coisa. Ah, você lembra que no final ela já teve não sei o quê? E assim, todo mundo via esse filme, né? O Heath Ledger tinha acabado de aparecer, né? Ele faria o Patriota, que é aquele filme com o Mel Gibson no ano seguinte, e Coração de Cavaleiro em seguida, que também é um marco assim na carreira dele, é um filmaço, eu adoro esse filme, eu também vi bastante vezes. Eu adoro esse Coração de filme também. Cavaleiro. E tem uma trilha sonora, ele é todo diferentão, né? Tem o nosso Visão, né? O Paul Bettany lá nesse filme, um dos primeiros filmes também que ele apareceu. Exatamente. E eu queria até chamar a tua atenção para você ver como eram os galãs dos anos 90, né? Olha o personagem do Heath Ledger fisicamente e olha o personagem lá do o galã do Virgem Suicidas, o Josh Hornet. Olha como o cabelo deles era bem parecido, né? Aquele cabelo mais longo assim e tal. Eram esses caras que faziam sucesso na época. E hoje em dia tu vai olhar para um cabelo daquele, você vai achar que é feio, é bagunçado. Você vê como é que a nossa percepção muda bastante, né? E em relação, como agora eu tô mais pro lado do pai das meninas do que pro lado das meninas, né? Tem um diálogo no final que a personagem dela é super empoderada, né, e tal. E aí ela faz um questionamento com o pai e ele diz de uma forma muito bonita assim que ela não deixa ele mais fazer parte da vida dela, enquanto a outra, enquanto tá ali nas asas dele, ele ainda consegue interferir em alguma coisa, né? E é isso, né? Às vezes a gente precisa perceber que os filhos vão crescer, vão sair do ninho, né? Existe um questionamento desde o começo do filme que ela vai para uma faculdade em outra cidade e ele realmente, como ele é viúvo, né? Ele tenta controlar um pouco mais as meninas, mas ele no final assim acaba tendo esse discurso que eu gostei bastante. Então, pegou a visão do pai. Por essa eu não esperava, né? Porque eu só fico na visão das irmãs ali, e como é que é o nome? Joseph Gordon-Levitt também, que tá bem novinho, ele que é o menino que arma tudo para um riquinho pagar, para outra sair, para não sei o quê. E porque o Heath Ledger é o personagem assim, que, olha, meninas dos anos 2000, dos anos 2010, dos anos 2000, sempre vão achar lindo, que é o bad boy com bom coração, né? Então, ele é o bad boy, é o cara que todo mundo acha que o cara tava, esfaqueou não sei quem, fez não sei o quê. Não, ele tava cuidando, sei lá, né? Cuidando da avó, fazendo serviço Cuidando do avô. voluntário. É tipo, é o bad boy só de aparência, mas que tem um coração de ouro. Então, esse filme pega em todas as épocas por causa disso, porque a história, eu acho que é digamos, aquele desejo secreto, né, de todas as meninas, enquanto é um bad boy, cabeludo, todo, né, desenvolto, mas que vai lá e canta, se declara no pátio do colégio, né? Que colégio também, né, que eles gravaram, um castelo, né, um negócio maravilhoso. Isso também é uma referência ao Shakespeare, né? Não sei se você se recorda que o nome do colégio chama-se Pádua. É uma coisa bem nada a ver para os Estados Unidos dos anos 90, mas é porque é onde se passa a história do conto original, né? Tem Muito algumas legal. referências a Shakespeare no filme mesmo. A personagem que é amiga dela adora Shakespeare. Eu acho que o sobrenome dele é. Eu não sei se o nome dele é Patrick Verona, e Verona é a cidade de onde o Shakespeare é, criou grandes personagens. Tem muitas referências que, quando a gente vê na adolescência, na sessão da tarde, a gente não sabe de nada, a gente só quer que eles sejam felizes para sempre. Exatamente. A amiga tem, né? Ela se veste com a roupa lá toda de época, ela adora fazer representações, é verdade. Agora, você falando, realmente tem muita cena. Não, e tem aquela cena que ela levanta a blusa do professor também, né? Tem mais cenas bem moderninhas ali para. Ela é bem empoderada mesmo, ela não tá nem aí para
ninguém, assim, o que eles vão pensar. Até uma hora ela fala, né? Depois ela explica por que isso, né? Ela fala, se você fazer o que as pessoas estão esperando, ele já espera. Então, eu vou sempre fazer o diferente. Daí, aí ela, então, também, você está fazendo, todo mundo já espera que você vai fazer diferente, né? Ao longo do filme também ela tem essas percepções, assim, né? De, tipo, ela só está sendo do contra. Parece o do contra da Turma da Mônica ali. Mas eu gosto desses filmes de adolescência que eles adaptam histórias clássicas. Então, como Emma, que é a história da Jane Austen, que é a história do... Gente, esqueci o nome do filme. O Emma é a história do Patricinhas de Beverly Hills. É a história de Emma. São vários filmes, né, que a gente vai ver e fala, gente, que história complexa para o filme adolescente. Não, eles pegaram uma história e transpuseram para um outro universo e funciona, porque a história funciona universalmente. E 10 Coisas que eu dei a você é um filme assim, quem não viu, veja, procure o discurso, o poema que ela leu, a cena dele cantando, porque são muito bonitas. E você vê, eu e a esposa do Fábio lembramos claramente. Então, assim, marca, né? Porque o Fábio não vai lembrar, provavelmente ele vai ter que ver de novo daqui uns 6 meses, mas a gente lembra. Não, acho que uns 6 meses não, mas rever é sempre bom, né? Rever é sempre bom. E talvez essa cena dele cantando na arquibancada, se existisse um top 10 cenas de 99, eu acho que ela entraria, né? Porque você pode até não saber nada do filme, mas provavelmente você já viu ele cantando na arquibancada para ela. Verdade. Eu acho que um top. Nossa, tá aí uma coisa difícil. Se a gente já achou difícil escolher 6 filmes para falar mais especificamente, pensa um top 10 cenas. Eu ia morrer agoniada, gente. Eu ia ficar agoniada toda hora para fazer essa seleção. Tem condições. Porque, assim, o que eu quero trazer para uma parte 2 é a Múmia também, gente. A Múmia que filmaço maravilhoso, né? Não aquele 3 horroroso que eles fizeram lá. É um filme que tem de aventura, que tem tudo que a gente gosta. Fora os que o Fábio já citou hoje, que eu já anotei aqui. Então, assim, essa parte 2, parte 3, parte 4 prometem. E esse episódio, eu acho que, assim, tá uma delícia demais. Eu poderia ficar aqui horas ainda falando mais sobre filmes de 99, porque 99 realmente foi o ano do cinema, eu concordo com você. Eu acho que merece ser revisitado por quem não conhece, para quem conhece, porque são filmes que têm muitas camadas, né? Sim, com certeza. A gente fica aberto aí às sugestões dos filmes de 99, que vocês quiserem que a gente comente aqui alguma coisa que a gente traga. Como a Carol falou, é muito difícil estar nesse papel aqui de escolher o que a gente traz, o que a gente acha relevante. Mas é isso. Que bom que é por uma quantidade maior, né? Poderia ser ao contrário. A gente está numa dificuldade porque não tem escolhas. Aqui é ao contrário. É praticamente um ano, ó eu falando, fazendo a polêmica aqui. Mas 99 é praticamente um ano que se você pegar 10 filmes, você pode tirar 10 ganhadores do Oscar recente, que é melhor. Tipo, os filmes de 99 são melhores do que 10 ganhadores do Oscar recente. 10, 15, sei lá. Tem muito filme do Oscar recente que não chega aos pés, que ganhou, de filmes que saíram no ano de 99 que nem concorreram a nada. Vocês verem como esse ano foi forte. É o que o Fábio estava falando no começo sobre os atores. Foi muito difícil escolher. Hoje em dia, você olha uns e fala, gente, mas da onde que você escolher essa pessoa? Né? Então, assim, é muito legal procurar filmes desse ano mesmo. Tem bastante coisa disponível em streaming. E eu quero agradecer, assim, muito, mas demais o Fábio, porque, assim, além de ele ser uma pessoa sensacional, um cinéfilo muito gabaritado, sabe tudo de cinema, ele é um grande amigo, uma pessoa que acompanha o podcast, que sempre me dá uns feedbacks deliciosos, muito carinhosos, assim, que podem ter certeza que só ajudam esse podcast a crescer, assim. Muito do que o Fábio dá de feedback, que a gente conversa, sempre me dá uns estalos, sempre me ajuda a melhorar por aqui. Então, eu sou muito, muito grata mesmo e muito feliz de estar aqui falando de 1999, no primeiro do que virão muitos episódios sobre esse tema. E já fica convidada para falar de outros temas, o que você quiser, as portas estão sempre abertas aqui para você. Obrigado, Carol. Eu que agradeço a participação. Eu consumo muito o teu programa, eu gosto bastante de você. Obrigado aí pelo espaço e a gente volta com certeza para falar desse ano incrível que foi 99. Obrigado. Obrigada a você de novo, a todo mundo que nos ouviu, a todo mundo que eu mandei beijos aqui, mas todo mundo que está aqui até agora, sinta-se beijado, agradecido e acompanhe aqui toda quinta-feira, tem mais cinema, tem mais cabine
E esse ano promete, 2022 está cheio de convidados muito legais, como vocês já estão vendo. Beijo para todo mundo!